Olá, boa tarde a todas e a todos que vieram aqui prestigiar esse evento. Agradeço imensamente o Instituto Pro Bono pelo convite, pela realização desse debate de um tema tão necessário, principalmente no momento atual que a gente vê o judiciário sendo uma porta de entrada para movimentos sociais, sociedade civil cada vez mais engajada tentando reivindicar suas demandas. Eu vou logo começar, né, para a gente ter bastante tempo para ouvir nossos palestrantes, que são pessoas muito, muito especializadas, muito queridas nesse tema de litígio estratégico em direitos humanos. Eles vão fazer as suas intervenções e depois a gente vai abrir para debates. Vamos começar com a professora Maria Lúcia Torres Villarreal. Ela é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Rosário, na Argentina. Leciona nas disciplinas de Direitos Humanos e Ensino Clínico do Direito. É pesquisadora de temas como causas de grande impacto social, de interesse público, ensino clínico do direito, litígio estratégico e diálogo entre a academia e a advocacia pro bono. Com a palavra, professora Maria. Bueno, muchas gracias. Solo una precisión, no soy de Argentina, soy de Colombia. Y qué pena con todos, me voy a levantar porque tengo una presentación y para no darle la espalda a la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a las personas que organizaron el evento por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar acá. Y básicamente lo que quiero hacer con esta presentación de manera muy corta es contarles cómo en la Universidad del Rosario hemos enlazado el tema del trabajo pro bono y del trabajo de las clínicas jurídicas como una manera de encontrar la forma de defender el interés público y los derechos humanos a través de una serie de herramientas pedagógicas y sociales que nos permiten estar acá y poder hablarles de esto. Y la propuesta que tenemos se llama una trilogía para la defensa del interés público y los derechos humanos, precisamente porque se deriva de la propia experiencia de nuestra clínica jurídica, a la cual me voy a referir más adelante. Entonces, no es una propuesta, por lo general va de la teoría a la práctica, sino que esto es al revés, es algo que se derivó de la práctica de nuestras clínicas jurídicas y que a raíz de todas las formas que hemos buscado de mostrarlo y de sintetizarlo, lo hemos tratado de plasmar en esta teoría, si se puede llamar así, que se llama la trilogía para la defensa del interés público y los derechos humanos. Los tres elementos de nuestra trilogía son precisamente la educación legal clínica, las alianzas estratégicas y el litigio estratégico. Cada uno de estos elementos está en una relación que se interrelacionan y que nos permite hoy en día tener esta propuesta para sustentar muchas de nuestras acciones de defensa de derechos humanos. La educación legal clínica como modelo pedagógico y como modelo social, de pronto muy conocido por muchos de ustedes, igual voy a hacer ahorita referencia un poco a qué es la educación legal clínica. El litigio estratégico como el conjunto de herramientas necesarias para defender el interés público y los derechos humanos, y las alianzas estratégicas como el medio o la forma de materializar ese litigio estratégico a través de la educación legal clínica y lo que esto propone. Entonces, obviamente, esta trilogía propone una relación dinámica, porque está en constante cambio con lo que proponen los modelos pedagógicos, con lo que propone el trabajo pro bono, con lo que propone cada socio en una relación, y es un trabajo que está en constante cambio, en constante movimiento, pero siempre está interrelacionado. Y hemos encontrado nosotros que esa trilogía tiene estas características que ustedes están viendo, y es ser interesante, ser necesaria y ser trascendente. Es una relación necesaria en la medida en que se requiere de esta relación para que los casos prosperen, para que las alianzas funcionen, para que el impacto sea más alto. Entonces, tenemos alianzas estratégicas porque necesitamos mayores recursos humanos, recurso humano especializado, recursos económicos, un socio con mucha visibilidad, un socio público, un socio privado. Entonces, eso hace necesaria esa trilogía. Es interesante porque logramos superar la noción de individualidad, es decir, no trabajamos pensando solo en el trabajo de nuestra clínica, sino que buscamos cómo aliarnos con otras clínicas, cómo aliarnos con los bufetes de abogados, cómo aliarnos con las organizaciones no gubernamentales, con las organizaciones sociales, y de esa manera lograr complementar el trabajo de nuestra clínica. Entonces la trilogía evidencia que esa relación es interesante y necesaria. Y en tercer lugar es trascendente porque el resultado que se deriva es un resultado de alto impacto.
Lo que nosotros estamos buscando al poner en marcha la trilogía, al poner a marchar las clínicas, relacionándolas con el pro bono y buscando socios, es precisamente que a través del litigio estratégico logremos resultados de muy alto impacto, que beneficien no solo a los individuos, sino a la colectividad en general. Esas son las características de nuestra trilogía y eso es lo que básicamente lo que sustenta esa relación entre el pro bono y el litigio estratégico y la educación legal clínica por la cual les estoy hablando acá. Solamente para referirme muy rápidamente a cada uno de los elementos de la trilogía, quisiera decirles pues que la educación legal clínica, como todos lo saben, es un modelo de enseñanza del derecho que busca superar la enseñanza clásica del derecho, la enseñanza magistral del derecho, y entra a un escenario donde la práctica es la que permite que el derecho evidencie su alcance, lo progresivo del derecho, lo dinámico del derecho. Surge en Estados Unidos, pero obviamente es una práctica que se extiende a lo largo de América Latina. Me imagino que todos ustedes en las facultades de Derecho saben que son las clínicas jurídicas, pero las clínicas, más allá de tener un formato único, porque no hay un formato único de clínicas, y más allá de buscar lo mismo, sí tienen dos objetivos, en América Latina, dos objetivos comunes. El primero es un objetivo pedagógico. Todas las clínicas jurídicas buscan crear espacios para dotar a los estudiantes de las destrezas, las competencias y las habilidades que necesitan para ejercer como abogados en cualquier rama del derecho. Buscan complementar la formación que se da en las aulas, en enseñanzas magistrales, a través de simulaciones, de casos prácticos, de casos reales, donde el estudiante pone a funcionar los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su carrera. Y tiene un objetivo social, y es que al mismo tiempo que el estudiante aprende, el estudiante presta servicios legales a las comunidades vulnerables. El estudiante pone en marcha sus conocimientos con personas que requieren de su ayuda como abogado, sin los cuales no habría acceso a la justicia. Entonces, eso hace que en América Latina las clínicas compartan esos componentes, más allá de cómo se organizan, más allá de cómo se insertan en los currículum, más allá de cuántas personas están en la clínica, de qué temas tratan, buscan cumplir estos dos objetivos, uno académico y uno social. Y por supuesto, evoluciona el concepto de responsabilidad social del abogado. Es más factible, no es absoluto, no es una verdad absoluta, pero es más factible que un estudiante que dentro de su carrera, dentro de su proceso de formación en la universidad ha pertenecido a una clínica jurídica, vaya a entrar al mundo profesional con el sentido de responsabilidad social un poco más alto, un poco más definido, para poder ejercer su profesión con un sentido de responsabilidad social. ¿Cómo se logra ese objetivo en las clínicas jurídicas? Con el litigio estratégico. Una agenda de un litigio estratégico completo le va a permitir a una clínica cumplir sus objetivos académicos y sociales. Una agenda temática compartida con organizaciones sociales, con organizaciones no gubernamentales o con otras clínicas le va a permitir entrar en temas no explorados o en temas novedosos o en temas que puedan atender la coyuntura del país en el que está la clínica. Y además complementarlo con herramientas de formación que sean distintas de las típicas clases de la universidad y que pongan al estudiante a pensar en función del contexto en el que vive. Simplemente a manera de conclusión de ese primer elemento, la educación legal clínica pues sí es un cambio en el paradigma en la enseñanza y en el aprendizaje del derecho. Y si bien en América Latina se ha ido consolidando el modelo, hay muchos retos en la implementación de los modelos de enseñanza clínica, sobre todo por las coyunturas económicas, políticas y sociales que viven los países, pero eso mismo hace que la educación legal clínica sea un reto diario. Es un reto diario de formación, es un reto diario de aprendizaje, pone retos a los estudiantes porque los saca del esquema clásico de aprender el derecho, pero también es un reto para los profesores porque implica enseñar de otra manera. Y es un reto para las comunidades porque pueden acceder a la justicia a través de los servicios que prestan las clínicas. Por supuesto, cada clínica atiende a las particularidades de su país, de donde se desarrolla. El segundo elemento de la trilogía son las alianzas estratégicas. Tampoco hay un modelo único de alianzas. No quiere decir que siempre las clínicas se asocian con clínicas y las ONG se asocian con ONGs. No. En realidad yo me puedo aliar con organizaciones públicas, con organizaciones privadas, con personas, con empresas, nos podemos aliar entidades que compartimos fines académicos o que compartimos fines sociales. Lo realmente importante de la alianza estratégica es la capacidad de relacionamiento, es tener la conciencia de la necesidad de la alianza. Las clínicas jurídicas durante mucho tiempo en América Latina operaron muy individualmente. Hoy en día el networking es necesario.
Las clínicas tienen red, hay una red latinoamericana de clínicas de interés público, hay clínicas en los países, hay una red mexicana, hay una red colombiana. Las clínicas han entendido que necesitan de las organizaciones sociales, que necesitan de las firmas de abogados, que necesitan de otras universidades. Y hoy en día este tema de la educación legal clínica, más que todo desde la perspectiva de prestar servicios sociales, legales y sociales, funciona más en red. Y por eso las alianzas estratégicas son fundamentales. Pónganse ustedes a pensar en un caso de una clínica que necesita una visibilidad en una región que no es donde está la universidad o que necesita trabajar con alguien en otro país, pues para eso son las alianzas estratégicas. Aliarse con un socio que dé más visibilidad, aliarse con otra clínica en otro país, actuar juntos ante la Corte Interamericana, pues da mucho más valor así se actúa de manera individual. Luego las alianzas estratégicas son fundamentales. ¿Y para qué nos aliamos? Pues en primer lugar para defender el interés público y los derechos humanos, pero adicionalmente también para promover el acceso a la justicia, para consolidar los principios del Estado democrático. Nos unimos para realizar conceptos ante las cortes, nos unimos para hacer investigaciones transnacionales que permitan poner de presente la importancia de las clínicas jurídicas, del trabajo pro bono. Nos unimos con el fin de lograr que los fines sociales y los fines académicos se mezclen y sean más eficientes en la búsqueda de resultados de alto impacto. Siempre acá todo es en miras de lograr un resultado de alto impacto, un resultado de litigio estratégico. ¿Cómo se logra? Hay muchas maneras de aliarse y es lo que pone en marcha la trilogía precisamente. Entonces yo me puedo aliar para construir un caso desde cero. Entonces nos aliamos para identificar los elementos del caso, diseñamos conjuntamente entre los socios la estrategia de litigio, o simplemente nos podemos aliar ya cuando el caso está marchando y nos unimos para diseñar algo dentro del proceso o para difundir el resultado del proceso. Nos podemos unir para realizar investigaciones y publicaciones académicas que evidencien una problemática que es común en la región o que es propia de un país. Nos podemos unir para crear redes académicas que nos permitan potencializar la importancia de movimientos como el movimiento pro bono, como el movimiento global clínico. Es decir, hay alianzas para todo y precisamente se trata de complementar. Las alianzas buscan complementar y que los trabajos no se vuelvan individuales, sino que tengan impacto colectivo. Y el tercer elemento, que es el litigio estratégico, pues como les dije, son todas las acciones que nos permitan lograr resultados de alto impacto. Y en este punto solamente quisiera señalar que el litigio estratégico no son solo casos de derechos humanos. O sea, hay muchas cosas que hoy en día representan resultados de litigio estratégico. Se trata de romper un poco el paradigma de que el derecho civil y el derecho comercial clásicos no tienen que ver con temas de acceso a la justicia o de derechos humanos. Por supuesto que sí. La constitucionalización del derecho ha llevado hoy en día a entender que este tema del acceso a la justicia y que este tema del litigio estratégico se expande a todas las ramas del derecho. Tampoco se trata litigio estratégico solamente cuando yo acudo a los tribunales nacionales o a los tribunales internacionales, porque el litigio estratégico puede ser en un caso particular y voy a lo general, o puede ser en un caso nacional que después empieza a replicarse en otros países. Yo puedo hacer litigio estratégico con algo pequeño, con lo que necesito sentar un precedente para casos futuros. Entonces hay que sacarse de la cabeza que el litigio estratégico es solo graves, masivas, sistemáticas violaciones a los derechos humanos o graves casos de derechos humanos. No, puede haber litigio estratégico en muy pequeñas causas que sí pueden lograr el acceso a la justicia y además sentar precedentes importantes. ¿Y cómo se materializa esa trilogía? Pues básicamente yo les voy a contar el caso de nuestra clínica jurídica que evidencia cómo esa trilogía funciona. Tenemos una clínica jurídica que se llama Grupo de Acciones Públicas, tiene 18 años de existencia durante los cuales se ha sostenido ininterrumpidamente. Es un modelo exitoso en la medida en que no solamente ha sido sostenible, sino que ha formado 18 generaciones de estudiantes de derecho. Y que ha servido de referente para la creación de otras clínicas en el país, por eso creamos la Red Colombiana de Clínicas de Interés Público. Está formado por más o menos 18 estudiantes de último año de Derecho y están liderados por 4 profesores que somos abogados. Hacemos litigio estratégico, desde pequeños casos hasta casos de muy alto impacto, y para lo cual obviamente desarrollamos alianzas estratégicas internas. Al interior de nuestra propia universidad tenemos alianzas, y tenemos alianzas externas con clínicas jurídicas nacionales e internacionales, tenemos alianzas con organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, para adelantar qué tipo de acciones. Hacemos acciones judiciales ante las cortes,
hacemos acciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de amicus curiae, a través de opiniones consultivas. Hacemos street law, que es pedagogía en las calles para enseñar derechos humanos, y por supuesto hacemos acciones académicas y formativas como este tipo de escenarios, donde nos formamos tanto profesores como estudiantes. Estos son algunos ejemplos de con quienes tenemos alianzas, para que ustedes se den cuenta que tenemos alianzas de distinta naturaleza que nos permiten ratificar la importancia de la trilogía y entender que pertenecer a redes, que aliarse con otras clínicas, con ONGs es posible, pero además potencializa el trabajo y el resultado de alto impacto. Y me quiero concentrar, digamos, en una de nuestras alianzas, que es además una de nuestras alianzas más importantes, que es la alianza Pro Bono. Entonces, nosotros somos firmantes como Universidad del Rosario, somos firmantes de la Declaración Pro Bono para las Américas desde el año 2006, y desde ese momento asumimos un compromiso como academia de tener un papel en la cadena de trabajo pro bono, y nuestro compromiso fue: queremos formar estudiantes con sentido social, abogados que entiendan que antes de ser excelentes profesionales deben ser excelentes seres humanos, y que en consecuencia deben proyectar su profesión con un sentido de responsabilidad social. No importa a qué área del derecho se quieran dedicar, no importa en dónde quieran trabajar, lo importante es que estén donde estén y hagan lo que hagan, puedan hacer trabajo pro bono o puedan tener un perfil de responsabilidad social. Y la manera en que encontramos de involucrar el pro bono en el currículum fue a través de prácticas, a través de pasantías y a través de litigio estratégico. Solamente a manera de ejemplo, hemos tenido 200 estudiantes en prácticas pro bono durante 7 años. Tenemos esto de lo que les estoy hablando lo logramos y lo hicimos posible con un convenio marco que tenemos con la Fundación Pro Bono Colombia, donde nosotros ponemos a nuestros estudiantes en práctica en las firmas que hacen parte de la Fundación Pro Bono. Entonces, en 7 años hemos tenido 200 estudiantes en práctica pro bono, tenemos pasantías internacionales, tenemos un convenio con la Fundación Pro Bono Chile, un convenio con DLA Piper en Washington, y espero tener pronto con el Instituto Pro Bono de Brasil, que nos reciben pasantes en el verano y están durante unas semanas apoyando el trabajo pro bono internacional. Y hacemos litigio estratégico con las firmas que hacen parte de la Fundación Pro Bono Colombia, y hasta hoy en unos 5 o 6 años hemos tenido cerca de 25 casos. Bueno, algunas conclusiones simplemente para terminar. Es que la promoción de la pertenencia y de la formación de redes nacionales e internacionales definitivamente fortalece las clínicas jurídicas y el pro bono como movimientos de enseñanza y de práctica del derecho. Nosotros buscamos o necesitamos como América Latina convertirnos en un referente en materia de educación legal, clínica y trabajo pro bono a través del litigio estratégico, especialmente Colombia, ahora que entra en una etapa de posconflicto, necesita valerse del pro bono y del litigio estratégico como una herramienta de acceso a la justicia de las víctimas. Necesitamos mejorar nuestro modelo pedagógico, y para eso necesitamos conocer las experiencias ajenas para mejorar la propia. Necesitamos seguir creando alianzas para prestar mejores y más servicios legales gratuitos a comunidades vulnerables, y para eso necesitamos compartir agendas con las organizaciones sociales y con otras clínicas, y de esta manera crear espacios que nos permitan ese fortalecimiento. Hay que seguir insistiendo en que la educación legal clínica es una manera de superar el paradigma de enseñanza clásica y tradicional del derecho, y que el pro bono es una superación de la forma clásica de concebir el ejercicio del derecho, y combinarlos para lograr un verdadero acceso a la justicia y una verdadera defensa del interés público. Es importante entender que la globalización nos hace ver que las clínicas jurídicas, si bien tienen las particularidades de sus países, cada vez tienden a tener más cosas transnacionales, más relacionamiento de elementos de la región, y porque compartimos los mismos problemas, entonces nos permite potencializar el litigio estratégico. Y por último, vemos el pro bono y las clínicas como una forma de la enseñanza de la ética. Creo que quienes pasamos hace ya algunos años por la Facultad de Derecho nos enseñaban la ética de Séneca y de Aristóteles y de todos ellos, y la ética se veía muy ajena a uno. Creo que hoy en día, si nosotros les enseñamos a los estudiantes que ser ético es ayudar a los demás, es ponerse en los pies del otro, es poner su profesión al servicio de los menos favorecidos, eso es pro bono, eso es educación legal clínica, eso es ser ético.
es enseñar valores y principios a través de la práctica del derecho. Y eso nos ha permitido tener un diseño curricular coherente, por eso tenemos el pro bono involucrado a nuestra Facultad de Derecho. Además es una oportunidad laboral para los estudiantes, muchos de nuestros estudiantes que van en práctica pro bono se quedan trabajando en los bufetes porque empiezan a liderar el pro bono al interior de las firmas y eso nos permite seguir consolidando la oportunidad de tener el pro bono en nuestra carrera. Solamente quiero terminar dejándoles un video muy corto donde nuestros estudiantes que han estado en prácticas y en pasantías les hablan de lo que para ellos significa el pro bono en su vida. Y todos han estado en la clínica también. Es la prestación de servicios legales, voluntarios y gratuitos a personas de escasos recursos y grupos vulnerables, garantizando la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia. El programa de jurisprudencia de la Universidad del Rosario es líder en Colombia y en América Latina en el desarrollo de actividades pro bono. Pues se trata de formar estudiantes que vean y ejerzan la profesión de una manera socialmente responsable. Es la oportunidad de volver a hacer del derecho una herramienta para alcanzar la justicia y la equidad y que no sea solo una ilusión que teníamos cuando entramos a estudiar. Es ponerse en los zapatos del otro, aplicando nuestros conocimientos jurídicos para llevar cada caso como si fuera propio, enriqueciendo nuestra vocación de servicio. Pasar de preguntarme cuándo va a cambiar este país a cuándo vamos a cambiar el país, porque el derecho más que una profesión es una herramienta de cambio. Pro bono cambia tu vida y te permite cambiar las vidas de los demás. No hay mayor satisfacción que ver la gratitud reflejada en los ojos de las personas beneficiadas con tu trabajo. Y eso es crear un mejor país. Bueno, y básicamente eso es lo que queremos, crear un mejor país, y creo que la mejor manera que tenemos es enseñarle a nuestros estudiantes que el trabajo pro bono y la educación legal clínica a través del litigio estratégico nos permiten aportar a la construcción de una mejor sociedad. Muchas gracias. Graças, professora Maria Lúcia, muito obrigada. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Daniel Sarmento, ele é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e coordenador da Clínica de Direitos Fundamentais da mesma universidade. Com a palavra. Gente, boa tarde. Acho que eu vou falar sentado aqui mesmo, não sei se atrapalha. Acho que não, né? Tá. Vou falar sentado aqui mesmo. Eu, primeiro, agradeço o convite ao Instituto Pro Bono e parabenizo pelos 15 anos, pelo trabalho incrível que vocês fazem. Eu vou tratar de litígio estratégico no Supremo Tribunal Federal, que é o que eu venho fazendo. Enfim, eu comecei fazendo isso no Ministério Público Federal. Eu fui procurador da República por quase 20 anos. Durante algum tempo fui procurador dos direitos do cidadão, então fazia litígio estratégico, sobretudo através de ações civis públicas, inquéritos civis, etc. Quando a Débora Duprá começou a exercer um papel mais proeminente na jurisdição constitucional, eu sou professor de direito constitucional, a gente sempre foi muito amigo, ela me chamou para construir com ela as ações, seja dialogando com a sociedade civil e especialmente elaborando as ações e fazendo a estratégia no Supremo. E aí eu tive a oportunidade de fazer união afetiva, marcha da maconha, ensino religioso em escolas públicas e várias outras. Eu fui vendo que aquilo dava muito certo, que as ações ganhavam, ações que às vezes a gente não acreditava. Eu ainda no Ministério Público Federal, enfim, um dia achei que dava para disputar a questão do financiamento de campanha por empresa. Fiz uma representação ao PGR, o PGR não ia propor, meu grande amigo meu era secretário-geral da OAB, articulamos na OAB, em uma semana a OAB propôs a ação, eu achei que a chance era zero e hoje não tem financiamento empresarial de campanha no Brasil. Então eu achei ali, um espaço importante, estratégico para litígio. Eu queria dizer que eu falo aqui não como um teórico, porque há questões delicadas sobre até onde vai a legitimidade de um tribunal constitucional para dirimir uma série de questões importantes da sociedade, mas mais como um estrategista. Eu saí
do Ministério Público, a gente criou, ainda antes de eu sair, uma clínica, a Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ. Tem galera hoje da clínica, tem várias pessoas aqui que, inclusive, muito bacana, bancaram a vinda com o próprio bolso para participar e aprender aqui, dialogar com todo mundo, né? E a gente na clínica também começou a fazer isso. Começamos a fazer, um pouco atuando como advogados de amigos, e aí entramos, por exemplo, tortura nunca mais, em questões envolvendo justiça militar, julgamento de civis, com a Educafro, tem uma pessoa da Educafro aqui, como amigos nessa história das cotas no concurso público, questões de trans, etc. Mas a gente também queria propor ações. Então a gente construiu uma parceria com 2 partidos políticos. Uma delas já resultou numa ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que a gente trouxe um conceito colombiano que deu certo. Eu sou absolutamente fã do direito constitucional da Colômbia, que é o estado de coisas inconstitucional, e o Supremo reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. Eu acho que a adesão não foi ótima, muitas coisas que a gente pediu não foram concedidas, mas, enfim, liberou o dinheiro do FUNPEM, também não está sendo cumprido, determinou a realização de audiências de custódia no Brasil, obrigando que elas fossem feitas, e estamos fazendo algumas outras nessa perspectiva de atuar como advogados de autores, buscando legitimados para, de alguma maneira, interferir não só no que está lá, mas na construção da própria agenda do Supremo Tribunal Federal. Aí eu queria falar um pouquinho disso, né? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal como espaço de afirmação de direitos. Se a gente olha a Constituição de 88, a gente percebe que há ali uma potencialidade muito grande para que isso ocorra. Seja porque é uma Constituição pródiga na consagração de direitos fundamentais de todas as gerações ou dimensões, seja porque ela apostou fortemente na jurisdição constitucional, fortaleceu os instrumentos existentes, ampliou o rol das pessoas que podiam provocar o Supremo. Agora, se a gente olha historicamente, a gente vai perceber que nos primeiros momentos, talvez nos primeiros 15 anos, o Supremo não se interessava muito por isso, né? Porque, evidentemente, as instituições não são formadas só por normas jurídicas, mas pelas pessoas que estão lá. E o Constituinte de 88 não teve condições ou não teve vontade de mudar a composição do Supremo. Então, você tinha, no primeiro momento, ministros que tinham sido nomeados por governos militares, que não tinham muita identidade com os valores da Constituição e, enfim, jurisprudência defensiva para não admitir ações do regime anterior, criou uma série de restrições processuais que não estavam escritas em lugar nenhum. E a agenda do Supremo foi sendo construída muito, e até hoje isso perdura, em torno de questões tributárias, questões de interesse do funcionalismo público, das corporações. Os direitos fundamentais ficaram muito de lado. É claro que ficavam de lado do que a gente acha, nós aqui, que são os direitos fundamentais. Mas é muito fácil você vestir quase toda a demanda com os trajes dos direitos fundamentais. Então, eu lembro de uma coletânea que eu escrevi um artigo há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, e que tinha um artigo ali de um ministro do Supremo, que era o Supremo e os direitos fundamentais, fazendo um balanço, né, do que o Supremo tinha decidido até então em matéria de direitos. E aí os grandes temas eram tributários, era anterioridade tributária, era sigilo bancário, sigilo fiscal, quer dizer, era uma agenda que de emancipatória não tinha nada, né, uma agenda que interessava ao status quo, né. Isso começou a mudar um pouco, o Supremo começou a ter algumas decisões importantes, decisões com visibilidade, união homoafetiva, questões atinentes a direitos sociais e várias outras. Agora, se a gente olha para o Supremo, para a agenda, especialmente para aquilo que passa debaixo do radar, a gente percebe que continua sendo um tribunal muito mais focado nisso, né, nas questões das corporações, das empresas e tal, do que na agenda de direitos humanos. Então, uma primeira ponto que eu queria destacar é que isso pode mudar
e está ao alcance de muita gente que está presente hoje aqui, contribuir para que isso mude. Por quê? Eu até compartilho uma coisa que nós já estamos construindo, eu já estou participando da construção disso, que é o seguinte, a Constituição, no artigo 103, lista quem são os legitimados para propor as ações no controle abstrato de constitucionalidade. E no 103, inciso 9, está lá, entidades de classe de âmbito nacional. Pois bem, o Supremo vem interpretando que entidades de classe de âmbito nacional são aquelas que representam categorias profissionais ou econômicas homogêneas. O que é uma enorme traição do projeto da Constituição, que foi tornar a jurisdição inconstitucional aberta, permeável para a sociedade civil. Então vejam o paradoxo de uma entidade nacional que representa os gays, que representa os negros, que representa as mulheres, de acordo com a jurisprudência hoje do Supremo, não pode ir à corte. Agora, uma que represente os produtores de cana-de-açúcar pode ir ao Supremo Tribunal Federal. Né? Já tem alguns ministros que estão discutindo isso, eu publiquei um texto lá que circulou no Supremo com isso, e a gente está já vendo isso, a construção de uma entidade ligada a mulheres, nacional, para tentar discutir esse ponto. Eu acho que talvez esse seja um dos principais pontos de estrangulamento para que o Supremo se torne uma corte mais aberta para as demandas de direito. E hoje em dia, às vezes, você não dá nem para usar. Né? Eu posso até compartilhar um caso, uma experiência que eu tive, em que um excelente advogado, na época, hoje ministro do Supremo, fez a gente não ousar, porque o tema era difícil. Né? Eu participei da construção da DPF da anencefalia, foi uma ideia lá que surgiu com a Débora Diniz, da ANIS, né? uma entidade lá de Brasília, e aí a Débora conversando comigo, cabe a DPF, etc. e tal, vamos bolar, pensar uma entidade nacional das mulheres, né? Presente nos 9 estados da federação, nas 5 regiões e tal e coisa. Aí eu fiz a ponte, eu na época não podia advogar, infelizmente, contactei o Barroso, que era meu colega de faculdade, né, hoje ministro, e ele falou assim, a ação é muito boa, mas como o mérito é difícil, em vez de uma de mulher, vamos pegar um legitimado. Aí pegaram lá, botaram uma entidade que representa profissionais de saúde. Agora, não seria muito mais bacana se fosse uma ação de mulheres? E vejam os problemas que isso gera. Tá? As pessoas devem estar acompanhando aí que foi proposta uma ação sobre a Zika, né? Que foi proposta por uma entidade que representa os defensores públicos. Pois bem, a petição inicial pedia a autorização do aborto. Né? Houve um problema com vencimentos dos defensores públicos, uma pressão do Congresso. Essa semana, essa entidade atravessou uma petição dizendo não queremos mais liminar para o aborto. Então, acho que isso mostra como é que a sociedade não pode ficar à mercê dos órgãos do Estado e à mercê dessas corporações que o Supremo reconhece que têm legitimidade ativa. Eu acho que a sociedade civil brasileira, no campo jurídico, ficou talvez um pouco presa às instituições existentes. Durante muito tempo, o Ministério Público ocupava esse papel, né, entrava com as ações, etc. e tal. E aí, quer dizer, isso do litigante habitual, que tem mais facilidade, a sociedade um pouco se acomodou. Né? Tem iniciativas maravilhosas, claro, como o Instituto Pro Bono e outras, mas, do modo geral, as entidades não iam muito ao judiciário. Eu, durante muito tempo, era o cara que fazia isso no estado do Rio de Janeiro, procurador do direito do cidadão. E o meu dia a dia era receber entidades que elas não iam à justiça, elas levavam para que o Ministério Público traduzisse as suas demandas e ajuizasse uma ação. Né? Isso não é bom, porque você fica refém dessas instituições e, às vezes, você vai ter uma perda do ponto de vista até da radicalidade da sua demanda. Porque aquilo vai ser filtrado por uma instituição que, às vezes, tem outras agendas. Né? Pois bem, então, há esse problema no Supremo de filtro, que eu acho que é uma coisa que pode ser enfrentada, essas pessoas bolarem entidades, associações nacionais, acho que é o momento de fazer isso e de levar isso para a corte. Chegando no Supremo, estratégia. Primeiro, estratégia, quando levar e quando não levar. Esse é um outro ponto super importante. Primeiro, nem sempre o objetivo do litígio estratégico é ganhar. Às vezes pode ser dar visibilidade
para temas que estão, enfim, fora ali do radar, né? Fazer com que a sociedade discuta, né? Projetar luzes onde antes havia sombra. Mas quando o objetivo é ganhar, é preciso ser esperto, é preciso ser estratégico. Porque uma derrota, às vezes, custa muito caro. Né? Uma derrota, às vezes, pode atrasar por muitos anos alguma agenda importante. Então, é preciso ser estratégico nisso. Linguagem, isso também é uma coisa muito importante, e aqui, às vezes, é necessário um certo trade-off. Por quê? Porque a linguagem jurídica, claro que ela amortece, em parte, a radicalidade dos movimentos reivindicatórios de direitos. Né? Claro que, às vezes, é bonito você exprimir aquela sua demanda nos termos em que ela é verbalizada pelo próprio movimento. Mas existem determinados códigos jurídicos, existe aquele limite do que é aceitável, que você pode tentar forçar um pouquinho. Mas se você coloca algo que está totalmente fora dos quadros, às vezes você perde. Né? Então, por exemplo, nessa nossa ação do estado de coisas inconstitucional, a gente dialogou com pessoas lá de criminologia crítica, e que diziam, o direito penal não é legítimo, a pena não é legítima. E aí eu pensava assim, olha, se eu coloco isso numa petição, eu perco. Né? Então, assim, eu acho que um dos grandes problemas hoje de litígio, do pessoal que está a favor dos direitos humanos, é que é preciso ser estratégico. E estratégico significa, em alguma medida, em ser esperto no bom sentido. Né? Eu já ouvi assim, em eventos uma fala de um cara que eu admiro, que é maravilhoso, falecido, Darcy Ribeiro, que dizia assim, eu lutei pela educação, eu lutei pela reforma agrária, eu lutei pelo socialismo, etc. Eu perdi, mas eu não queria estar no lugar de quem venceu de mim. Frase muito bacana, mas assim, quem está nesse campo, tem que querer ganhar. E para querer ganhar, você tem que usar as armas. Então, por exemplo, você vai fazer litígio estratégico no Supremo, você tem que tentar conhecer os ministros, saber como funciona cada gabinete, quem são os assessores, como é que você faz para despachar, que argumento cola, que argumento não cola, para quem que você vai pedir parecer. Aí quem é a colega de universidade do ministro, quem influenciou o ministro, que o outro lado faz isso. A advocacia empresarial faz isso, a advocacia do Estado faz isso. Né? Então, assim, é muito importante ter sonhos. Né? E o Oscar estava falando aqui que a gente tem 1 milhão de advogados no Brasil. Ia ser muito importante que tivessem muitos advogados engajados em ações pro bono, em litígio estratégico. Sonhar é muito importante. Né? Tem aquele poema bonito do Mário Quintana, né? Que as coisas parecem impossíveis, não é razão para não querê-las, como seriam tristes os caminhos não for a presença distante das estrelas. Então, sonhar é muito importante, é preciso olhar as estrelas. Mas tem uma história também que o Platão conta do Tales de Mileto. Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos, que ele, olhando nas estrelas, caiu no buraco. E aí a escrava da Trácia disse assim, como pode alguém olhar para as estrelas e não se preocupar com o chão? Né? Então, eu acho que quem faz litígio estratégico tem que se preocupar com as estrelas, tem que ter utopia, tem que ter sonhos, mas também tem que ter uma preocupação prática com realizar as coisas e saber como funciona. Meu tempo já acabou, achei uma frase muito bacaninha, que eu acho que fala muito desse evento, fala muito da ideia, né, do litígio estratégico, de direitos humanos, das pessoas se engajarem em direitos humanos, que é do livro novo do Eduardo Janetti, Trópicos Utópicos. A capacidade do sonho e o desejo de mudar fertilizam o real, expandem as fronteiras do possível e reembaralham as cartas do provável. Se o sonho descuidado do real é vazio, o real desprovido de sonho é deserto. O futuro responde à força e à ousadia do nosso querer. O desejo move. Obrigado. Muito obrigada, professor Daniel Sarmento. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo Mesquita, ele é advogado e integrante da Rede Jurídica pela Reforma da Lei de Drogas. Reforma. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, foi com grande alegria que recebemos o convite para estar do lado de pessoas que tanto
admiro, e muito difícil falar depois da professora Maria Lucia, professor Daniel Sarmento. Tinha preparado uma fala, mas a partir do que eles falaram, as categorias que a professora expôs, o cuidado com a estratégia que o professor Daniel Sarmento nos colocou com bastante propriedade, do procurador da República brilhante, que foi comprometido com as lutas por emancipação, com o advogado, que é com a mesma verve pela luta por liberdade, por libertação. Então, acho que com o que eles trouxeram, eu posso colocar, tentando localizar no que cada um contribuiu, a prática da rede jurídica pela reforma da política de drogas, que é não uma organização formalizada ainda, mas uma rede de pessoas, homens, mulheres, com formação jurídica, não necessariamente advogados, mas todos engajados no sistema de justiça, alguns servidores do Ministério Público, outros servidores do Executivo, eu, que sou advogado, mas no momento licenciado da advocacia em razão de exercer temporariamente um cargo em órgão de controle do judiciário, mas todos comprometidos com a reforma da política de drogas. Uma política bastante transversal e que atinge os mais diversos grupos, violando seus direitos, como são mais conhecidos hoje, direitos das mulheres, por exemplo, nós sabemos, isso é bastante publicizado hoje, e ainda bem, que cerca de 65% das mulheres hoje encarceradas são acusadas de tráfico de drogas. A maioria da população, da clientela do sistema prisional hoje é de pessoas acusadas de tráfico de drogas, não a maioria, porque ainda está ali em primeiro lugar, quase chegando, quase sendo acompanhada já pelo tráfico de drogas, os crimes contra a propriedade, mas enfim, uma clientela ordinária que é composta por negros, jovens, pessoas em situação de vulnerabilidade. E essa discussão a gente tem feito não apenas na judicialização de questões. É importante colocar que se a advocacia pro bono, se a litigância estratégica em direitos humanos não é, digamos, um monopólio dos advogados liberais, como eu coloquei, existem profissionais que atuam em outros órgãos do sistema de justiça, também não é a litigância judicial, não é o contencioso judicial também o único âmbito de atuação da litigância estratégica em direitos humanos. A reforma, a rede jurídica pela reforma da política de drogas, tem atuado, por exemplo, no âmbito da Anvisa, algumas normativas, como aquela que reclassificou o canabidiol, como aquela que regulamentou a importação de elementos que são extraídos da cannabis, são fruto de intervenção de movimentos sociais e fruto da intervenção também de alguns membros da reforma. Fazemos também intervenção de advocacy, especificamente no âmbito do legislativo. Por exemplo, alguns dos membros da rede deram subsídios ao deputado Jean Willis para propor aquele projeto de lei que busca a regulamentação de produção, distribuição de cannabis para fins recreativos, para fins medicinais, para fins industriais. Enfim, é uma gama de possibilidades para a intervenção de pessoas que têm interesse em litigância estratégica em direitos humanos. Feita esta apresentação do que a reforma tem se proposto a realizar e já realizou, parto para a minha proposta de fala, especificamente e bastante breve, como falei, localizando nas contribuições que trouxeram aqui a professora Maria Lucia, o professor Daniel Sarmento. E destaco
especificamente dois pontos, né? A professora Maria Lucia colocou da importância do estabelecimento de alianças estratégicas para a consecução dos objetivos da litigância estratégica em direitos humanos. Existe hoje no Supremo suspenso o julgamento do recurso extraordinário 635-659, que é aquele que pede a declaração incidental da inconstitucionalidade da criminalização de usuários de drogas, né? O artigo 28 da Lei de Drogas, que apesar de não prever pena privativa de liberdade, é uma norma penal e submete usuários de drogas ao sistema penal. Há esse pedido, há a intervenção de vários amici curiae. Eu representei e represento ainda, tive a oportunidade de fazer sustentação oral naquele julgamento pela ABGLT. Temos aqui um camarada que é vezeiro em ajudar a ABGLT também no Supremo Federal, Paulo Iotti, um amigo, pessoa bastante querida, que ajuda também a ABGLT em várias questões. E atuar pela ABGLT, especificamente no tema de drogas, mostra a importância dessas alianças estratégicas. Como o professor Daniel Sarmento colocou, existe uma impossibilidade formal, processual, de entidades que não são corporativas, a exemplo da ABGLT, a exemplo de associações de usuários, a exemplo de associações que já existem, de mães de crianças que precisam de derivados da cannabis para tratamento de doenças graves que ainda não respondem aos tratamentos da medicina moderna. E esse é um exemplo bastante importante, bastante significativo dessa aliança estratégica, né? Nós, no âmbito do Conselho Nacional de Juventude, eu representei na gestão passada do Conselho Federal da OAB, a OAB Nacional, do Conselho Nacional de Juventude, um órgão de participação social da Presidência da República, especificamente no âmbito da Secretaria, outrora Secretaria de Juventude da Presidência da República, ao lado de várias outras organizações. E havia ali um grupo de pessoas que se identificou, para além da discussão sobre juventude, para além da discussão que cada uma de suas organizações trazia, como o direito das pessoas LGBT, o direito de negros, o direito de mulheres, a preocupação com o impacto da política de drogas em cada uma dessas populações vulneráveis, né? E conversando em uma dessas reuniões, enfim, em um âmbito de discussão da juventude. Então, aí mostrando, exemplificando para vocês a importância do estabelecimento dessas alianças estratégicas. No âmbito institucional de discussão dos problemas da juventude, uma organização LGBT, através de mim, advogado, representando a entidade máxima da advocacia, muito embora a OAB não tenha um posicionamento institucional, mas através de mim, enquanto militante do movimento antiproibicionista, de alguma forma participou também desta intervenção no STF. Uma intervenção que foi bastante qualificada pela intervenção de várias outras organizações. Organizações até de cultivadores, como Growroom.net, que é um fórum de internet com cultivadores de todo o Brasil, mais de 60 mil pessoas registradas, que também conseguiu ingressar no recurso extraordinário. Interessante, professor Daniel Sarmento, que este julgamento ele é paradigmático também no avanço da jurisprudência do Supremo na admissão de amici curiae. Até então, apenas entidades formalizadas que requeriam o ingresso até antes da liberação do processo para a pauta de julgamento é que podiam se habilitar nessas discussões, né, que contribuem com a corte, com uma perspectiva de determinado grupo social. Mas aqui não propriamente em razão da nossa disputa, né, mas como consequência dela,
numa instrumentalização dos grupos conservadores. Como nós nos organizamos para ter uma intervenção bastante qualificada e numerosa, também através de cerca de 9 ou 10 entidades, no momento do julgamento, o julgamento já pautado, o processo já apregoado, houve apresentação de questão de ordem por algumas entidades que opinavam pela manutenção da criminalização de usuários. Naquele momento houve a criação de uma nova jurisprudência do STF, permitindo, para aí respeitar, em tese, pelo menos, a paridade de armas na discussão, porque eram cerca de 9, pelo menos sustentações, eram 5 ou 6 sustentações, 9 ou 10 entidades, porque alguns advogados falavam por mais de uma entidade. Enfim, o que aconteceu foi que o STF, naquele momento, mudou seu entendimento para admitir entidades que buscaram se habilitar já depois de pautado o processo, que para nós também foi bom, porque conseguimos, o Grow Room, por exemplo, conseguiu se habilitar posteriormente e avançando ainda mais na jurisprudência, porque o Grow Room, na verdade, é uma comunidade de pessoas, não é uma organização formalizada. Enfim, isso mostra como a articulação estratégica, como foi no nosso caso, mas no caso também das organizações, né, digamos, conservadoras, que estavam ali buscando a manutenção daquela norma que para nós é inconstitucional, deu como resultado uma modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além da importância do estabelecimento dessas alianças estratégicas, que vão para além das alianças entre as organizações, mas a aliança entre movimentos sociais propriamente, né? É importante também, como o professor colocou, a gente perceber o papel de tradução que o advogado ou a advogada, atuando em litigância estratégica, em direitos humanos, especificamente aqui cuidando dessa intervenção judicial, tem ao colocar para a corte, ao colocar para o judiciário a demanda por direito do movimento social. Nas nossas experiências de visita aos gabinetes, e onde nós também buscamos saber das ligações acadêmicas, das ligações institucionais, sociais dos ministros, fizemos essa pesquisa, além de adaptar quem seria a pessoa que ia vocalizar a demanda dos movimentos, nós também tivemos que adaptar a forma como era colocada a tese para cada um, não apenas para cada um dos ministros, mas como a gente colocava a partir do memorial de cada uma das entidades, né? O movimento das pessoas LGBT colocou a violação como uma política de criminalização importa em uma criminalização ainda maior da condição, da orientação sexual daquelas pessoas ou de sua identidade de gênero em razão da política de criminalização, como aquilo atinge as mulheres, como aquilo atinge os jovens, como aquilo atinge os negros, mas também importante moldar não apenas o tema da abordagem, mas a forma que se aborda. Nós tivemos um embate interessante com o movimento dos cultivadores, porque eles diziam, nossa, mas por que vocês não falaram isso, não colocaram isso no memorial? A gente não colocou no memorial, mas quando a gente teve a oportunidade e viu a oportunidade no momento da audiência com o ministro, por exemplo, os 2 ministros decanos da corte, tivemos a oportunidade, vimos que havia uma abertura para se avançar na pauta, nós colocamos aquilo pessoalmente, verbalmente, né? Então, a importância do estabelecimento de visualização das entidades, dos movimentos com os quais podemos fazer alianças estratégicas e a forma de traduzir a reivindicação política por reconhecimento de direito para a linguagem que o sistema de justiça
entende e se mostra confortável para absorver, reputo as duas maiores e mais centrais preocupações que aquele ou aquela engajado na litigância em direitos humanos, especificamente aqui, como estou colocando no exemplo da Suprema Corte, são os mais centrais, eu reputo os mais importantes para um objetivo que é a libertação dos grupos oprimidos que representamos ou que também compomos, porque esse é um elemento bastante importante para quem litiga em direitos humanos. Você não apenas representa, mas você é um partícipe da luta, sempre tendo a consciência de que você representa. Quem faz o direito é o movimento social, o direito nasce na rua. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Eu vou passar a palavra agora para a professora Heloísa. Desculpa, gente. Desculpa, professora. A professora Heloísa Machado de Almeida, da Faculdade de Direito da FGV. Ela é do Coletivo de Advogados de Direitos Humanos, o CADU, conselheira do Instituto Pro Bono, foi coordenadora da litigância estratégica da Conectas Direitos Humanos e também coordena atualmente o Supremo em Pauta do Direito FGV. Com a palavra. Muito obrigada, Sheila. Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme participar dessa discussão e agradeço muitíssimo o convite feito pelo Instituto Pro Bono. Numa mesa tão interessante, com perspectivas tão enriquecedoras sobre o papel do litígio estratégico, eu vou tentar ser muito breve para privilegiar o debate e a troca, ao invés de me repetir em alguns momentos, não é? Bom, tal como o Daniel adiantou, a ideia de litígio estratégico aqui no Brasil, ela parte um pouco dessa constatação de que nós, eventualmente, até temos um marco jurídico razoavelmente garantista, mas padecemos também de uma severa violação desses direitos, né? Então, há um espaço muito grande desse litígio para fazer aproximar a realidade institucional das garantias dos direitos que já foram conquistados, né? E isso, né, não só isso, como também, eventualmente, avançar pautas que não estão ainda formalizadas, depende de você acreditar e creditar no judiciário essa capacidade de responder adequadamente às demandas, né? Então, um pressuposto de quem litiga de maneira estratégica em direitos humanos, e aqui, mais especificamente, dentro dos tribunais, é de que esses tribunais têm alguma condição de oferecer uma resposta adequada, porque, senão, seria um suicídio, uma perda de tempo e uma grande tolice, né? Quando você tenta produzir um litígio estratégico, né, essa palavra mágica que agora está cada vez mais na moda, né, afinal de contas, o que é litígio estratégico? Acho que, às vezes, a gente faz litígio estratégico, eventualmente, até sem saber, né? E, pensando no caso que o Rodrigo mencionou agora, que eu acho que é o caso mais relevante um dos casos mais relevantes que está em pauta no Supremo Tribunal Federal, sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, né? Será que o defensor, quando fez aquela primeira defesa, já tinha ideia da proporção que o caso, né, iria tomar? É uma questão interessante. Acho que, eventualmente, se faz litígio estratégico sem saber. Quando você já sabe, né, ou quando você acha que sabe, você procura analisar de maneira mais cautelosa o cenário, o contexto político, social e econômico de uma determinada demanda, quais serão os seus parceiros e qual é o resultado que você espera ter com aquela determinada ação. É evidente que você faz uso de elementos extraprocessuais, né? Então, você articula a mídia, você faz debates, você tenta trazer aquele tema para uma posição mais clara no debate público, né? E esse litígio estratégico pode ter diversos objetivos, né? Ele pode servir
como o Daniel mencionou, para dar, por exemplo, visibilidade para um determinado tema, né? E essas são as ações em que não necessariamente um resultado positivo ele é tão relevante assim, né? Entretanto, outros casos, ou aqueles casos em que você tem uma vítima de uma violação de direitos humanos muito clara, ou um cliente ali, você tem, evidentemente, menos espaço para negociar esse litígio. Você não pode instrumentalizar o seu cliente em favor também de uma tese mais inovadora, né? Então, há um equilíbrio muito delicado em como e quando fazer litígio estratégico, né? Você pode tentar incluir novas teses no judiciário, né? Um litígio mais de vanguarda, um tema que pela primeira vez vai aparecer no judiciário, dificilmente vai ter um amparo, né? Mas a coisa começa a repercutir e ecoar. Você pode promover uma reforma institucional através de um litígio, e aqui eu me junto aos elogios que já são comuns à ação do estado de coisas inconstitucional, que é feito na Colômbia, que foi feito na Argentina e que agora está sendo levado pela clínica e pelo pessoal no Supremo Tribunal Federal, que é tentar usar o judiciário para uma rearticulação institucional e uma realocação aí de equilíbrio entre os poderes, né? Ou você pode fazer um litígio também para permitir que organizações relevantes e movimentos sociais e movimentos populares continuem a fazer o seu trabalho que é relevante, né? É um tipo de advocacia quase que instrumental. Eu advogo para que o meu cliente, que é uma organização relevante, tenha liberdade para fazer o seu trabalho e não seja tolhido disso, né? Então, tendo esse panorama mais claro sobre modalidades de litígio estratégico, por que fazê-lo de maneira pro bono? Por que fazer como uma prática dos advogados, dos profissionais, né? Por que precisamos de advocacia pro bono para fazer litígio estratégico? Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, defensorias públicas não são suficientes para fazer isso, né? E aqui o Brasil tem, de fato, um quadro de uma advocacia pública muito estruturada. Afinal, para que você precisaria de advogados pro bono, que naquele restinho de tempo que tem, vai pensar um caso? Precisa mesmo, né? Bom, precisa, né? Essas instituições, não obstante a evidente contribuição que deram e dão para a redemocratização do país, e aí, quem sabe, a gente entra em uma nova fase de redemocratização, né, que a coisa está meio estranha, mas, enfim, redemocratização do país, essas organizações também são pouco responsivas para a sociedade. Você não controla a pauta que elas têm ou que elas querem ter, né? Estávamos conversando aqui antes de entrar no painel, pensando, por exemplo, como o Ministério Público se organiza, né? Que é a grande instituição aí de advocacia de interesse público do país, estruturada constitucionalmente. Bom, ela investe os seus recursos, os seus quadros, o seu tempo para a persecução criminal, né? Para acusar pessoas, né? Ela investe menos tempo e menos recurso para a promoção de direitos humanos, para enfrentamento de violência policial, para garantia de direito ao protesto, para combate à tortura. Por que será que ela faz isso? Porque, né, ela pode, primeiro minuto, porque ela não está sujeita a controles democráticos que imponham um outro tipo de decisão, e porque é muito mais palatável você fazer uma luta de combate à corrupção do que ficar defendendo, como a gente sabe, a pauta de direitos humanos ainda é muito marcada, né, como algo, pelos conservadores, como uma defesa de bandido, né? Então, isso é um cenário estranho que existe no Brasil, onde, não obstante ter essas grandes instituições, você ainda assim precisa fazer uma advocacia de impacto, um litígio estratégico por fora dessas instituições, e aqui a advocacia pro bono ganha uma relevância muito grande. E é nesse contexto que foi formado este coletivo, né, um coletivo de advogados em direitos humanos, que se chama, que tem um apelido simpático, CADU, né,
que reúne advogados que trabalham em escritórios, em outros temas, professores, pesquisadores, e que, nos seus tempos livres, geralmente numa mesa de bar, tomando cerveja, ficam imaginando quais as ações seriam interessantes e necessárias de serem feitas para mexer um pouquinho no cenário de direitos humanos no Brasil. E esse grupo, que já existe há 3 anos, enfrentou uma primeira dificuldade, que é de fazer uma formação para advogados em direitos humanos no Brasil. Não é simples, não existe. Acho que as clínicas são um espaço fundamental para isso, mas você não sai da faculdade sabendo advogar em direitos humanos com, assim, uma tranquilidade. Então, o CADU se viu numa posição de fomentar e formar esse tipo de advocacia diferente, essa coisa pro bono, de interesse público, estratégica, para que conseguisse fazer o seu trabalho. E a nossa ideia é fazer só aqueles casos, já que a gente tem pouco tempo, todos nós temos um lado A da vida, em que a gente se arruma bonitinho, vai trabalhar, tem horário. No que a gente faz pro bono, a gente gosta de ter bastante liberdade, escolher os casos que a gente considera mais legais. Então, a gente tem procurado trabalhar com casos de grande impacto, sem desprezar, claro, a importância da assessoria jurídica popular e da advocacia pro bono como instrumento de acesso à justiça. E, nesses 3 anos, nós temos atuado em casos de liberdade de expressão. Então, mais especificamente, acesso à informação pública e o direito que as organizações de mídia têm para expor esses dados. E aqui eu me refiro mais especificamente às políticas de combate ao trabalho escravo no Brasil. O Brasil tem uma política sobre isso, é uma política que usa como uma das ferramentas a exposição dos nomes dos empregadores que foram autuados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, e uma organização chamada Repórter Brasil divulga essa informação, e todo mundo a conhece como uma lista suja do trabalho escravo. E essa organização é alvo de uma guerrilha judicial, Brasil afora. Então, são audiências em Palmas, em Salvador, em São Paulo, em Brasília. E nós, se não viajamos, tentamos angariar novos advogados pro bono para fazer essa defesa. Então, essa tem sido uma frente muito consistente do CADU ao longo desses anos, e temos conseguido manter um padrão civilizatório, tanto de permanência de acesso à informação pública em relação ao trabalho escravo, como também impedir que esse conteúdo seja retirado da internet ou de jornais impressos. Temos trabalhado também em combate à tortura, que, na minha opinião, é o espaço mais negligenciado pelos atores do sistema de justiça. É inacreditável que no Brasil não se tenha um processo sobre tortura, indenização, responsabilização administrativa e criminal. É uma vergonha. E isso é o problema, que ninguém quer mexer. E aí, no nosso tempo livre, a gente falou, vamos lá, suave, trabalhar em combate à tortura. E começamos a trabalhar com combate à tortura em unidades de privação de liberdade de adolescentes, em parceria com outras organizações, como Ação Educativa e SEDECAS. Aqui, a nossa ideia foi tentar criar estratégias ou novos mecanismos de prevenção à tortura. Então, além de participar e de apoiar as atividades do nosso mecanismo nacional de prevenção à tortura, nós pensamos em trazer a justiça do trabalho. Nós temos aqui no Brasil uma justiça especializada, que é uma justiça do trabalho. Então, trazer essa justiça para a discussão de tortura através dos funcionários dos sistemas de privação de liberdade. A gente perdeu, mas parece que essa posição jurídica que apareceu nessa ação numa primeira vez, uma tese inovadora, vai integrar a recomendação do Subcomitê da ONU de Prevenção à Tortura para o Brasil. Então, às vezes, você acha que o resultado vai vir de um lugar, ele acaba vindo de outro. Isso que é o mais interessante do litígio estratégico. Trabalhamos com mulheres no cárcere, eu sei que meu tempo está acabando.
a ideia de entrar com habeas corpus coletivos, né, que são tão úteis e usados em outras jurisdições. Aqui no Brasil ainda temos muita dificuldade em fazer isso. A violência sexual nas universidades, né? O CADU passou muito tempo fazendo pesquisa e advocacy nesse tema com os coletivos feministas e com as instâncias formais das universidades. A dificuldade maior desse trabalho do CADU, e ele, enfim, segue ativo e operante, o desafio é mesmo conseguir criar uma rotina de trabalho com a advocacia pro bono feita de maneira mais livre possível, né? É um coletivo, ele não é institucionalizado, a ideia é que as discussões sejam horizontais, essa coisa sem hierarquia, né? A gente obedece tanta gente todo dia. Não, né? Já que eu vou trabalhar pro bono, quero fazer uma coisa mais livre. Mas é muito difícil conseguir fazer com que uma estrutura tão fluida permaneça tocando casos por longo tempo, porque os casos demoram, né? As ações demoram 10, 20 anos, e a gente não imagina como será a relação do grupo nesse tema. Por fim, minha única provocação, né? Nós acreditamos, e recuperando o comecinho da minha fala, né? Estamos aqui sentados falando em advocacia pro bono em litígio estratégico porque há uma confiança de que os tribunais são capazes de oferecer uma resposta. Os tribunais serão cada vez mais acessados no momento eu gosto muito dessa expressão, de recessão democrática pela qual passa o país, né? Nós temos um Congresso com perfil super conservador, um executivo também com perfil super conservador, e a tendência é que os tribunais sejam o último espaço para conseguir avançar ou resistir a algum tipo de afronta a direitos. E se nós vamos usar o judiciário com esse objetivo, é importante também pensar nas formas de democratizar essa instância. É muito difícil fazer litígio estratégico e confiar numa transformação dos tribunais quando, como nós sabemos, desembargadores têm vencimentos de 200 mil, 300 mil reais por mês. Isso mina a legitimidade desse espaço em dar uma resposta para a garantia de direitos. Nós temos que nos apropriar melhor das formas de indicação e progresso na carreira, né? Porque se é o judiciário o nosso último espaço de salvação para fazer avançar e resistir a retrocessos em direitos, esse espaço precisa ser mais transparente, mais democrático e mais responsivo à sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Heloísa Machado. Eu passo a palavra para o nosso último palestrante, Ciro Colombara, fundador da Fundación Pro Bono Chile, integrante do seu diretório. É também membro do Colégio de Advogados do Chile e advogado atuante em causas de litigância complexa em âmbito nacional e internacional. Com a palavra, o Ciro. Buenas tardes. Voy a poner el reloj para no pasarme ni un minuto de los 15 minutos que me dieron. Y en primer lugar quiero obviamente felicitar a los organizadores por el esfuerzo de haber convocado este seminario y agradecerles también a ustedes la presencia y el interés, porque los temas que se están discutiendo en este seminario son sumamente interesantes y no tengo ninguna duda que cada uno de ustedes es potencialmente un abogado que está haciendo o que en el futuro va a poder hacer trabajo pro bono. Hemos escuchado visiones desde la perspectiva académica, desde la perspectiva del ejercicio práctico de la abogacía en ONGs, y la perspectiva que les voy a dar es una perspectiva que nace de mi experiencia y de mi actividad profesional, y quiero enfocarla o darle información de mi acercamiento al tema a través de tres maneras. En primer lugar, soy socio de un estudio de abogados en Chile,
me dedico a litigio complejo en ámbito penal, civil, comercial. Siempre que puedo trato también de involucrar argumentos de derecho internacional, de los derechos humanos, en los litigios de otra naturaleza. Y desde esa perspectiva mi experiencia es la de un socio de un estudio que debe lidiar con los problemas diarios de clientes, negociaciones de honorarios, conflictos de interés, y todo esto se hace a veces mucho más complejo en algunos casos de interés público que puedan tener algún tipo de impacto. En segundo lugar, también soy parte del directorio y uno de los fundadores de la Fundación Pro Bono en Chile. Hace 15 años empezamos a introducir la idea del pro bono en nuestro país, y hoy día prácticamente todos los estudios de abogados relevantes del país forman parte de la fundación, hacen trabajo pro bono, y hoy día es una práctica extendida, conocida y valorada por toda la profesión o el mundo legal. Y en tercer lugar también trabajo en la red Pro Bono de las Américas, en que se coordina el trabajo de iniciativas pro bono de 15 países, se están integrando más, 17, 18 países, y por lo tanto tengo también una visión global de lo que ocurre a nivel continental en trabajo pro bono y en derechos humanos, porque tenemos líneas de trabajo y convenios, tanto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para representación de casos o víctimas que no tienen abogado, como también tenemos convenios con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hemos litigado casos ante la Corte Interamericana. Por lo tanto, ese es mi background profesional, ese es mi acercamiento, y desde esa perspectiva haré el análisis. Y este panel se llama Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Posibilidades y Límites, y quiero plantear al inicio cuáles creo yo son los 6 problemas claves para enfrentar esto. En segundo lugar, voy a analizar algunos casos reales en los que he intervenido, incorporando este análisis, y voy a terminar más que con los límites o las posibilidades, con los desafíos y lo que viene. Porque, y esto parto diciendo de inmediato, yo soy optimista. Cuando el panel dice posibilidades y límites, yo digo posibilidades todas las del mundo y límites ninguno. Si uno tiene creatividad, uno tiene capacidad, uno tiene interés, no hay límites, y simplemente lo que hay son problemas que uno puede solucionar. ¿Cuáles creo que son los puntos claves en esta discusión, en el litigio estratégico en derechos humanos? Primero, tener un cliente. Un abogado sin cliente no es un abogado, y por lo tanto el primer desafío es encontrar un cliente que represente o que tenga interés en un caso que en definitiva se transforme en un litigio estratégico. Después lo vamos a ver, a veces, muy excepcionalmente, si uno no encuentra al cliente puede ser uno mismo. Les voy a explicar por qué señalo esto. Segundo, resolver el conflicto entre el caso y la causa, porque a veces, y lo esbozabas tú muy bien, Eloísa, a veces el caso requiere decisiones que puedan perjudicar la causa que subyace al caso. Y esos son conflictos muy complejos, pero solucionables, si uno respeta criterios claros y es explícito al inicio del caso. Es un problema, pero uno lo puede resolver. Ya tenemos 2 problemas que se pueden resolver: los clientes, y 2, el conflicto entre el caso y la causa. En tercer lugar, otro punto relevante son las alianzas estratégicas que ya se mencionaron. Lo decía Lucía con claridad, a veces serán ONGs que representan el interés colectivo que hay detrás, podrá ser una universidad, una clínica de interés público que haga un amicus, o que los alumnos colaboren durante un tiempo en el caso, pero las alianzas son claves. ONGs y universidades son generalmente los aliados naturales. En cuarto lugar, otros abogados u otros estudios. ¿Por qué? Porque en esto creo que el trabajo colaborativo es lo mejor. Por cuestiones de especialidad muchas veces uno puede manejar muy bien un área del derecho, un tipo de litigio, pero en litigios complejos se requiere siempre trabajar en equipos con otros abogados especialistas en lo que uno no lo es,
Y a veces, cuando uno piensa en un litigio global, debe trabajar necesariamente con abogados de otros países. Y por lo tanto, en ese sentido, más que un problema es un desafío o una oportunidad. En quinto lugar, es necesario tener un objetivo muy claro. El objetivo no necesariamente será ganar el caso. Siempre hay que tratar de ganar. Pero muchas veces uno puede ir consiguiendo el objetivo con un buen desarrollo del caso, de manera tal que uno pueda solucionar el problema o alcanzar el objetivo incluso antes de que haya una sentencia favorable. Y en sexto lugar, el otro gran problema son, y en esto quiero ser muy abierto y transparente, los clientes privados. Porque muchas veces, buena parte de mi tiempo profesional es con empresas, directorios, gente del mundo del establishment formal. Chile además es un país un poco conservador y formal. Y cuesta mucho explicar que uno además o simultáneamente litigue casos que vistos desde afuera para ese sector puedan parecer raros, extravagantes, extremos, etc. Es y ha sido un gran problema, pero tiene solución. Es posible compatibilizar una práctica privada tradicional con el litigio de interés público estratégico en derechos humanos. Y los problemas que se presentan, si uno es claro, reitero, respeta normas éticas, es transparente, lo conversa con sus clientes, terminan entendiendo cuáles son las razones por las que uno lleva una carrera profesional que se mueve en dos mundos tan distintos. Les voy a contar brevemente 5 casos, o tal vez menos, me quedan, vamos en 8 minutos, en los que he participado que de alguna manera reflejan estos puntos. Primero, el caso de la última tentación de Cristo. Algunos de ustedes tal vez lo conozcan, fui uno de los que litigó ese caso, y la historia muy simple es la siguiente. Hace 20 años atrás casi, no, 15, en Chile algunos abogados conservadores pidieron que se prohibiera la exhibición de la película La última tentación de Cristo. Y el argumento era que podía herir la sensibilidad de los católicos, de la iglesia, etc. Frente a eso, conversamos con algunos amigos abogados, nos pareció insólito, y decidimos participar en el caso en Chile, en una acción constitucional, y la perdimos. Ante lo cual nosotros fuimos nuestros propios clientes, ese es el primer caso que les mencionaba. Decidimos llevar el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, era otra época. En 3 años llegamos a la Corte Interamericana y obtuvimos la primera sentencia en contra o respecto del Estado de Chile, en que evidentemente lo que nosotros queríamos no era ver la película, sino lo que queríamos era que no hubiera censura cinematográfica. En términos muy simples, el caso, que se falló el 5 de febrero del 2001, condenó al Estado de Chile por violación a la libertad de expresión nuestra y lo condenó a adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y permitir, consecuencialmente, dentro de un plazo razonable, exhibir la película. El Estado de Chile cumplió, modificó la Constitución. Por primera vez un Estado modificaba la Constitución en virtud de una sentencia de un tribunal internacional. Modificó la ley, eliminó el Consejo de Censura Cinematográfica y lo reemplazó por un Consejo de Calificación Cinematográfica, y en definitiva fue un gran paso adelante para la libertad de expresión en Chile y también, creo yo, a nivel internacional. De paso, permitió la introducción de la pornografía también en Chile, que no era un objetivo querido, pero fue un objetivo aceptado y muchos nos felicitaron. Brevemente les cuento que en el camino muchas ONG apoyaron el caso y el día que se iba a exhibir la película se hizo una premiere con toda la gente que había apoyado esto. Obviamente nos invitaron y con un par de, algunos fueron, yo no fui, pues nuestro razonamiento fue: no trabajamos 4 años para ver la película, trabajamos porque estábamos en contra de los principios que habían detrás. Así que nos fuimos
a tomar una cerveza. Terminamos muy tarde con mucha cerveza y no me acuerdo nada más de esa noche. Pero creo que ese es un caso muy interesante de cuando uno no tiene un cliente, cuál es la causa versus el caso. En este caso no tuvimos problemas y efectivamente algunos clientes privados reclamaron porque le parecía insólito que yo actuase profesionalmente afectando, en este caso, a la Iglesia Católica. De paso también, yo era profesor de la Universidad Católica, me echaron por esta actuación profesional. Un segundo caso interesante, y lo linkeo con lo que hablábamos, este es un caso reciente. Un psiquiatra chileno utiliza marihuana o cannabisativa como mecanismo de tratamiento. Él fue enjuiciado y fue condenado por la ley de drogas chilena, y la Defensoría Penal Pública le sugirió que hablara con nosotros y presentamos el caso ante el sistema interamericano. Es un caso reciente y nuestro razonamiento jurídico es que es parte de la libertad de las personas, más allá del tema médico. Para un adulto es parte de su libertad consumir marihuana o cualquier otra droga. El razonamiento básicamente va por ahí. Este caso recién está partiendo y de alguna manera ha congregado a todos los interesados en el tema en apoyarlo. Desde el Colegio Médico de Chile al, no sé si acá es relevante, el movimiento Rastafari, que es una religión, es parte de sus convicciones religiosas, y otros, una revista especializada, han apoyado este caso y han avanzado en el debate, y en el último tiempo la Corte Suprema ha empezado a dictar sentencias despenalizando, más bien con argumentos formales que de fondo. Pero claramente el sistema judicial chileno entiende que no puede mantener la situación hasta ahora de penalización de la producción y consumo de marihuana. Un tercer caso interesante es, en el que también estoy interviniendo profesionalmente, pro bono, es el caso de Rapa Nui. ¿Alguien conoce Isla de Pascua o el pueblo Rapa Nui? Un pueblo indígena que viven en una isla, la isla más aislada del mundo, a 3.600 kilómetros del continente, y básicamente la discusión es la siguiente. De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, ellos tienen derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio, la isla, y tienen derecho a la autonomía. El caso se parte porque la Armada chilena o el gobierno chileno les cobra, o les quiso cobrar a los pescadores Rapa Nui por salir a pescar, no me acuerdo la palabra técnica, por utilizar muelles para pescar. Ellos decían, no vamos a pagar por algo que es nuestro, ¿cómo le voy a pagar al Estado de Chile por ocupar mi isla? Se planteó un litigio constitucional de derecho de propiedad con argumento local y de derecho internacional de los derechos humanos. La Corte Suprema falló en contra de los pescadores y ese caso se presentó en 2014 al sistema interamericano. ¿Qué es lo interesante? A propósito de eso, como me imagino en muchos lugares, te voy a pedir 3 minutos más y voy a hablar solo de un caso, voy a obviar lo otro. El pueblo Rapa Nui se ha unido detrás de esta causa, tenían diferencias históricas, distintas agrupaciones, pero entendieron que la única posibilidad de ganar es uniéndose en un litigio internacional. Hemos invitado a expertos internacionales para que les expliquen la lógica del derecho internacional de los derechos humanos, y hoy día el pueblo Rapa Nui está unido detrás de esta causa y también en otras, por ejemplo, la recuperación del patrimonio arqueológico que se encuentra en otros países. Si alguien ha ido al British Museum, por ejemplo, hay un Moai que le pertenece al pueblo Rapa Nui, o lo mismo en museos norteamericanos. Ese caso también me parece muy interesante porque ahí hay un cliente real, todo el pueblo Rapa Nui, con una causa que coincide exactamente con el caso. Y el último caso que voy a mencionar es el caso de matrimonio igualitario. Nosotros presentamos, se litigó en Chile, 3 parejas del mismo sexo intentaron inscribir su matrimonio en Chile, no se lo permitieron, hicieron un juicio constitucional que lo perdieron, hablaron con nosotros, la ONG que estaba detrás, y llevamos el caso al sistema interamericano. Esto coincidió con una demanda social a favor del matrimonio igualitario, y hace 2 meses, después de un año de negociaciones,
llegamos a un procedimiento de solución amistosa con el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana, en virtud del cual básicamente se abre un debate en Chile, liderado por el gobierno y por nosotros, por nuestros clientes, para debatir sobre matrimonio igualitario. Se va a presentar un proyecto de ley antes de junio del próximo año, y adicionalmente hubo acuerdo en 14 medidas que eran todas las demandas de la comunidad LGTBI de Chile respecto del Estado. Salud, previsión, temas muy técnicos, muy relevantes para ellos, muy aburridos de explicar, en que los abogados expertos de ellos los pusieron. Yo trabajé solamente en el tema de la negociación en el ámbito internacional, pero creo que ese es un muy buen caso cuando decíamos que el objetivo a veces uno lo logra antes de tener una sentencia. Por último, termino señalando lo siguiente. ¿Cuáles son las posibilidades o desafíos? Creo que es empezar a hacer litigio estratégico coordinadamente entre países. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas son exactamente los mismos, y en la medida que tengamos redes de abogados especializados, que nos conozcamos o que haya un medio para poder coordinar, ese litigio se va a poder hacer con mucha facilidad. Ese es uno de los objetivos de la Red Pro Bono de las Américas. Termino señalándoles que en el caso de matrimonio igualitario trabajamos con un estudio de otro país norteamericano, en conjunto en un caso en México, con abogados de la comunidad LGTBI mexicana, que son los quienes hicieron el litigio local. Tú lo debes conocer, Alex Ali Méndez, no lo conozco personalmente, hemos trabajado por correo electrónico, hemos hecho presentaciones juntas, pero nunca nos hemos visto la cara, pero tenemos gente trabajando en el caso de México, en Estados Unidos, en Chile, en Colombia nos han ayudado. Creo que eso es un muy buen ejemplo, porque desde la perspectiva internacional da lo mismo lo que diga la ley local en cada país en que no se permita el matrimonio igualitario. La discusión de derecho internacional de derechos humanos es muy simple, y es una sola: es discriminación y libertad. Y por lo tanto, cualquier caso en cualquier país de América Latina se reconduce fácilmente a la Convención Americana de Derechos Humanos. Creo que ese es el desafío que nosotros tenemos por delante, y creo que aquí el Instituto Pro Bono y los equivalentes al Instituto Pro Bono en cada país de América son el canal adecuado para poder buscar esas causas, coordinar el trabajo entre abogados de distintos países, ONGs de distintos países, y el escenario natural donde actuar es obviamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Quedo de todos modos disponible por correo electrónico si alguien tiene dudas, preguntas o quiere profundizar en algún tema o nos quiere ayudar en alguno de los casos. Muchas gracias. Muitas graças, Cira. Muito obrigada. Finalizando aqui os debates na mesa, eu gostaria de abrir para perguntas do público. Vamos fazer 2 rodadas, pode ser com 3 perguntas cada? Acho que facilita para responder e para vocês se sentirem contemplados. Sobre o litígio estratégico no Supremo, eu queria saber como vocês veem a reação tanto dos outros poderes quanto da sociedade a essa questão. Por exemplo, em relação à decisão da união homoafetiva, tramita agora o Estatuto da Família, que é considerado um super retrocesso. Eu queria saber como vocês veem isso. Boa tarde, queria também parabenizar a mesa, né, ótimos debates e considerações. Sou Pauliotti, né, sou ativista do movimento LGBT, do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Como o Rodrigo muito simpaticamente, né, falou, tenho atuação em alguns casos, né, falei no caso da união homoafetiva, no caso do uso de banheiro por transexuais, que é a Clínica de Direitos Humanos, que o professor Sarmento também ajudou, né, participou. Eu queria perguntar para a mesa inteira, mas algumas coisas pontuadas pelo professor Sarmento e a professora Heloísa, né? Assim, a questão, por exemplo, realmente a gente precisa muito traduzir as nossas demandas basicamente pelo Ministério Público e a Defensoria Pública. Por quê? Salvo melhor juízo, no rol taxativo da Lei de Ação Civil Pública, assim, não está escrito expressamente, obviamente, entidades de direitos humanos em geral, embora você tenha recentemente incluído grupos raciais, religiosos e étnicos, né? Então, nós do movimento LGBT
Tem uma tese, eu estou tentado a mover ações civis públicas nesse sentido, mas é aquilo que a gente sabe da jurisprudência defensiva. Eu posso ganhar em primeira e segunda instância, de repente o STJ me extingue o processo por falta de legitimidade ativa. Então, acho que esse é um problema que a gente acaba tendo que enfrentar. Quando o professor falou, então, há uma tentativa então, de entidades representativas de direitos humanos de âmbito nacional. Há uma tese que defende a legitimidade delas para controle concentrado. Então, por exemplo, a BGLT poderia tentar, antes da adesão da União Homoafetiva, né, você teve a adesão do ministro Celso de Mello na DIN 3.300, em que uma entidade LGBT entrou com a DIN e o Celso de Mello extinguiu por suposta revogação da lei, mas ele não falou nada. Só de São Paulo. Mas ele não entrou nesse mérito, pelo menos, mas seria muito interessante. Eu acho que um problema que a gente tem, até quando a gente está como amicus curiae nas ações do Supremo, é o pouco tempo de sustentação oral. Eu não entendo exatamente como que eles fazem, se é por discricionariedade ou não, mas no caso da União Homoafetiva, nós éramos 7 entidades falando. O Supremo, o que ele fez? Ele pegou o tempo de 30 minutos e dividiu por 7. Cada um teve 5 minutos para falar. Eu até me preparei para isso, mas assim... É uma coisa que eu queria saber. O Supremo, ele discricionariamente, ele abre tempos maiores ou não? Como que a gente poderia requerer isso para o ministro? Eu tenho que suscitar uma questão de ordem na hora? Como que a gente poderia fazer? E achei muito interessante, acho que eu vou finalizar por aqui, né? Quer dizer, mas que nem a Heloísa falou, né? Eu costumo brincar, né? É difícil lutar por direitos humanos sendo proletário ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, a gente tem que ir no nosso tempo livre, mas eu achei muito interessante falar dos objetivos que não são necessariamente a vitória. E nesse sentido, eu queria citar um caso. Eu sou advogado que moveu no Supremo um mandado de injunção pela BGLT e depois uma DIN por omissão em nome do PPS, que foi o único partido que encampou, pedindo a criminalização da homofobia pelo Supremo, ou seja, declarar a omissão inconstitucional do Congresso em criminalizar a homofobia e efetivamente criminalizá-la. Felizmente, a Procuradoria-Geral da República, não sei se vocês conhecem, já proferiu 3 pareceres em favor, basicamente entendendo que a discriminação por raça, da mesma forma que o Supremo adotou um conceito de racismo social, de qualquer inferiorização de um grupo sobre outro ser racismo, para simplificar, então a Procuradoria entende que a homofobia poderia ser incluída aí por interpretação conforme. Eu peço para o Supremo, como eu enquadro em alguns mandados de criminalização da Constituição, eu peço para o Supremo reconhecer a mora e efetivamente criminalizar. Eu acredito na tese, obviamente, senão eu não teria apresentado. Mas acho que o grande objetivo, eu sempre falo para o movimento LGBT que tem uma ânsia muito grande na questão da criminalização, é que o objetivo principal é conseguir a declaração da mora inconstitucional do Supremo. Então, isso eu acho que a gente não vai ter grandes problemas. Então, e é uma grande dificuldade a gente conseguir entidades de apoio, né? Estava falando com a Sheila, né? Vamos tentar fazer um debate no IBC CRIM para eu apanhar bastante lá, né? Mas defender a tese da necessidade, pertinência da criminalização é um problema que é uma tese minha, como advogado, como jurista, né? Então eu tenho que convencer as pessoas, eventualmente vou pedir parecer do professor Daniel Sarmento, aqui presente, né? Tentar conversar sobre isso, mas é uma dificuldade dialogar com o Supremo Tribunal Federal. E nós, por exemplo, eu estando em São Paulo, né, a gente conseguir marcar e conversar com os 11 ministros. E realmente a gente vê o judiciário hoje como a última esperança. Eu lembro que eu falei com o André Ramos Tavares anos atrás, né, que o Supremo, nessa viragem que ele pegou, que o professor Sarmento citou, né, meados dos anos 2000 para cá, decisões progressistas em direitos humanos, que o Supremo estava virando quase um mito nesse sentido, a Suprema Corte como um mito. O André me corrigiu, eu concordei. Não, o Supremo é a última esperança. Porque no Congresso Nacional, que nem a colega falou, você vem o Supremo definindo que a união homoafetiva é um direito constitucional, a família homoafetiva, e ao invés de ter um diálogo institucional com o Congresso, o que o Congresso faz? Ele apresenta a única interpretação que o Supremo falou que é inconstitucional, definir família apenas como a união entre o homem e a mulher, que eu chamo basicamente de birra institucional, né? A reação do Congresso é se opor à decisão do Supremo. Então, é quase um desabafo essa minha fala, perdão, acho que nós que somos dos movimentos sociais, a gente
A gente acredita na potencialidade do judiciário recentemente, ainda nessa linha como última esperança. A legitimidade democrática do judiciário tem essa polêmica interminável, mas eu acho que é muito defensável, pelo menos, e a gente está vivendo um período de recrudescimento, né, do fundamentalismo religioso, do reacionarismo moral no Congresso Nacional, onde a chance de vitória é quase nula. Então, conseguindo traduzir as demandas para o Poder Judiciário é a nossa única alternativa. Então, se pudesse ter alguma consideração sobre esses termos, acredito. Heloísa, eu falo eternamente que a gente tem que entrar com uma ADPF pedindo o aborto no Brasil, assim, o aborto em geral, né? É uma coisa do movimento feminista, mas assim, é uma demanda que eu acho que no Brasil a gente tem esse espaço, né? Começou com a anencefalia, pode ir pela zika, mas acho que é um outro exemplo de um movimento social que não é o meu exatamente, mas que eu apoio plenamente. Desculpa o exagero no tempo de fala. Obrigado. Minha pergunta é para a professora Vila Real. Eu queria entender um pouco melhor o funcionamento estrutural da clínica, porque na UERJ é um projeto de extensão universitário. Eu queria entender, é uma matéria, é um projeto de extensão universitário? Quanto tempo o aluno passa objetivamente trabalhando na clínica? E do ponto de vista do docente, ele é um professor de uma matéria teórica corrente, que dedica uma parte do tempo dele à clínica, ou ele é professor só da clínica, ele é professor só de prática, que se dedica só à clínica? Então, é um pouco da atuação do professor dentro da faculdade e da rotina curricular na vida dos estudantes na clínica. A gente vai começar o ciclo de respostas com o professor Daniel Sarmento, porque ele tem um voo, mas logo ele precisará se retirar da mesa. Depois eu passo a palavra para o restante dos palestrantes. Tá bom. A primeira pergunta, Mariana, lá da clínica da UERJ, toca o tema, né, que nos Estados Unidos é chamado de backlash, né, o conceito lá do Michael Claremont, que é essa reação que às vezes você não consegue controlar decorrente de uma decisão judicial. Enfim, quem lê inglês, tem um artigo que eu acho fantástico, de dois autores, Robert Post e Reva Siegel, que é Road Rage, Democratic Constitutionalism and Backlash, que eles tentam, de alguma maneira, dizer, olha, a reação vai vir, mas que haja reação, às vezes é até bom, você coloca temas e discute, etc. Então, nesse caso, por exemplo, da união homoafetiva, teve reação? Teve reação, mas, por enquanto, a reação não atingiu o direito que foi conquistado, né? E, por outro lado, a gente pega uma decisão como essa, eu acho que ela deslocou o que era o mainstream. Eu tenho a impressão que antes da decisão do Supremo, se você perguntasse para não usar a expressão machista do homo médios, você perguntasse para uma mulheres médios ou para um homo médios o que ele achava da questão, talvez ficasse dividido, uns eram a favor, os outros contra, talvez a maioria contra, né? Hoje, eu acho que talvez a maioria, pelo menos nas cidades, nos centros urbanos e tal, é a favor. Quer dizer, uma voz que legitimou e que teve alguma influência no campo dos símbolos. E a gente sabe que no mundo real em que a gente vive, os símbolos importam. Então, acho que essa é uma preocupação real, né? Inclusive porque a gente sabe que, enfim, o judiciário não dá, eu discordo, que o judiciário não dá a última palavra, nunca, não tem última palavra. Estava aqui no auditório, não sei se ainda está sentado, o Conrado Hubner, ele tem um livro fantástico que diz isso, assim, que não tem última palavra, as coisas continuam, movimentos sociais continuam, as pessoas se articulam, lutam, voltam, vai. Agora, uma decisão judicial, às vezes, é um capítulo importante numa luta que muda a agenda, muda a composição das coisas. A pergunta do Iorti primeiro, a questão da possibilidade de você formular por movimento de direitos humanos. Sim, né? Eu tenho um artigo sobre isso, já tem dois ministros do Supremo que citaram concordando. E qual é a tese? Não é que entidades de direitos humanos, não. A Constituição, no artigo 103, inciso 9, fala entidades de classe de âmbito nacional. Tá certo? Então, que classe não é categoria profissional e econômica,
mas grupos sociais também, tá certo? Agora, isso não significa retirar os outros filtros desses legitimados. Então, por exemplo, é preciso que seja nacional. Essa ação que você referiu era uma ação do movimento da Parada Gay de São Paulo, que era uma coisa totalmente local, né? Eu acho que existem já entidades nacionais e acho que é uma estratégia importante dos movimentos sociais de construírem onde elas não existem. Quer dizer, então olhar qual é a jurisprudência do Supremo nessa matéria. O Supremo diz que tem que estar organizado em 9 estados da federação e nas 5 regiões. Olhar o que é e sair montando e testar. Eu tenho uma expectativa muito elevada de que isso vai colar no Supremo, que os ministros estão falando. Agora, e aí, na continuidade da tua pergunta, e o risco de não dar certo e tal. Às vezes, a melhor maneira de você construir o caso é naquele caso cujo mérito não é tão importante, né? Porque aí você planta ali a sementinha. O caso cujo mérito é muito enrolado, às vezes aquilo pode ser uma desculpa para o cara ficar na preliminar, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. E só que, para fazer uma brincadeira e tal e coisa, o judiciário não é a última esperança. A última esperança somos nós, é a sociedade, né? Se o judiciário fosse a última esperança, depois da decisão de ontem do Tribunal de Justiça de São Paulo, estaríamos muito mal. Quer dizer, o judiciário, inclusive, ele é movido pelos movimentos sociais que criam um ambiente que possibilita que, às vezes, decisões progressistas sejam adotadas. Não haveria decisão do Supremo reconhecendo união homoafetiva com extensão depois para o casamento, e que eu acho que foi a adesão mais importante da história do Supremo Tribunal Federal, se não tivesse antes, sei lá, 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Quer dizer, a última esperança é a mobilização da cidadania cívica. Agora, nesse cenário institucional hoje, com esse parlamento e com esse executivo, eu acho que em algumas demandas, sobretudo as que não tocam em propriedade, eu tenho muito medo do Supremo no que mexe com dinheiro, né? Mas nessas demandas que mexem com minorias culturais, com temas de reconhecimento, eu acho que é um fórum avançado, inclusive mais do que o Poder Judiciário local, né? A semana passada, um outro evento sobre direitos humanos, litígio estratégico até lá, na UERJ, organizado pela Justiça Global, e aí me perguntaram, a gente gostou muito da ação do Estado de Coisas Inconstitucional, queríamos replicar isso numa ação civil pública no Rio de Janeiro. Eu falei, por favor, não façam isso. Se querer levar uma demanda dessa natureza para o Estado do Rio de Janeiro, para a prisão, você vai perder. Uma das coisas do litígio estratégico é identificar onde eu vou lutar. Se eu lutar no lugar errado, não é uma boa, né? Eu acho, enfim, sensacional estar aqui, um prazer enorme. Eu vou pedir 1000 desculpas, eu estou preocupado com o meu voo, vou ter que sair. Obrigado. Só para dar um exemplo do backlash ao qual o professor Sarmento fez referência, quando a Corte Constitucional da Argentina declarou a inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, houve uma resposta legislativa posterior e a Corte ratificou aquela decisão. Somente em razão de uma postura institucional, de uma teoria constitucional que diz que a Corte Constitucional tem a última palavra, certamente que não. O movimento antiproibicionista argentino é muito organizado, dos mais organizados da América Latina. Não à toa foi a primeira corte a declarar a inconstitucionalidade nesse tema, que posteriormente também foi replicada pela Corte Constitucional da Colômbia. Espero aconteça o mesmo aqui no Brasil. Paulo, a questão formal sobre a divisão do tempo das sustentações orais no Supremo, por amici curiae, está no regimento interno. Lá, falando sobre a divisão de tempo, se houver litisconsortes com advogados diferentes, se dobra o tempo da sustentação oral, que é de 15, foi para 30 no nosso caso, do julgamento do recurso extraordinário da descriminalização. Éramos 9 ou 10 entidades, um pouco mais, ou 11, enfim, mais ou menos isso, mas 6 advogados, e
convencionamos dividir o tempo de forma igual entre todos e falamos 5 minutos cada um. Eu estava aqui pensando sobre o efeito backlash ou esse retorno de pautas, né? E não só o Estatuto da Família, o Estatuto do Desarmamento, que acho que é um processo mais interessante, porque você tem uma construção legislativa corroborada pelo STF, depois o próprio Legislativo tenta desconstruir, não é? O Estatuto do Desarmamento passa por essa discussão agora, é bastante interessante. Eu fiquei pensando se no caso do Supremo Tribunal Federal a polêmica sobre o cumprimento ou não da sentença após segundo grau ou trânsito em julgado é um tipo de reação interna, né, entre ministros para impedir ou alterar o entendimento. Então, sim, isso acontece muito. E, infelizmente, estudamos pouco a relação entre Supremo e Legislativo. Acho que mereceria mais pesquisa nesse sentido. Sobre legitimidade, não vou entrar no tema da ADI, que eu acho que o Daniel já explicou muito bem, mas para a ação civil pública e ações coletivas, as organizações que estão constituídas de defesa de direitos têm sim legitimidade, e não costuma ser uma questão a ser superada com dificuldade, né? O Instituto Pro Bono já entrou com várias ACPs, a Conectas entrou com várias ACPs, costuma ser mais tranquilo, você precisa ter alguma cautela para explicar, fazer um vínculo entre o objeto da ação e a atuação da organização, mas isso não costuma ser um problema. Bom, e sobre aborto, no CADU, a gente aguarda que um caso de uma mulher que tenha sido criminalizada ou de uma mulher, eventualmente a família de uma mulher que tenha morrido num aborto inseguro, né, de que, neste contexto, a gente consiga fazer uma atuação estratégica em relação ao aborto. Por que nós não temos casos assim até agora? Porque a defesa técnica da acusação criminal da prática de aborto, ela é muito mais simples de ser feita se você não colocar o argumento da autonomia da mulher e do direito ao corpo, né? E aí você não vai instrumentalizar uma mulher que eventualmente pode perder sua liberdade para emplacar uma tese legal, uhul, né? Solidariedade, você fica presa, mas as outras conseguem. Não existe, né? Mas é muito difícil conseguir este caso, né? E acho que o mais interessante do caso do porte de drogas é que esse custo não existia, né? Que no caso o réu estava preso já pela prática de outro crime, né? Então essa que é a sacada genial desse caso. O custo de fazer uma defesa de autonomia ele era muito pequeno, porque a pessoa já estava privada de liberdade, com uma pena superior a que eventualmente teria numa segunda condenação. Então foi isso que permitiu que esse litígio aparecesse dessa forma. Eu acho que um caso de aborto semelhante seria também muito necessário. Na Fundação Getúlio Vargas, eu coordeno a clínica de litígio estratégico, e lá nós vamos atuar no caso do aborto em relação ao Zika vírus, pedindo ampliação do objeto da ação para a descriminalização do aborto em geral, né? Vocês vão ganhar? Não, a gente não vai, a gente sabe que não vai ganhar, né? Mas essa coisa do litígio estratégico, o argumento estará lá, isso servirá de barreira para outros setores mais conservadores, a ideia é usar o tribunal como uma caixa de ressonância e por aí vai, tá? Fico à disposição para outras perguntas. Bueno, respecto de la pregunta sobre cómo se inserta la clínica dentro del currículum y cómo está formado el tema de dedicación de alumnos y profesores, pues, a ver, lo primero es señalar que en Colombia los estudiantes de Derecho, el último año de su carrera, deben realizar una dedicación por ley de tiempo a atención de casos individuales de personas que no tienen recursos para pagar los servicios legales de un abogado, con una serie de competencias y límites en términos de cuantía y en temas de naturaleza jurídica de los casos. Entonces, y eso es obligatorio, todos los estudiantes lo tienen que hacer, pero en el marco
de esa labor social, los estudiantes que quieran pueden optar por pertenecer a las clínicas jurídicas. Entonces, en el caso de la clínica que yo dirijo, los estudiantes se presentan a un proceso de selección donde regularmente se presentan entre 30 a 50 estudiantes para 8 cupos, y luego de un proceso de selección donde se les evalúa su interés por el trabajo social, la responsabilidad, el compromiso con el tema de trabajo con las comunidades vulnerables, ingresan durante un año a la clínica jurídica. Entonces un estudiante normal de la facultad lleva 20 casos en la labor de consultorio jurídico por ley. Entonces cuando está en la clínica jurídica se descarga un poco los casos individuales para aumentar los casos colectivos. Entonces un estudiante de la clínica lleva 6 casos individuales y entre 8 a 10 casos colectivos dentro de la clínica, pero los casos dentro de la clínica es muy difícil contabilizar cuánto tiempo le dedica el estudiante. Debo decir que son estudiantes con una altísima dedicación a la clínica, pero lo hacen por voluntad, lo hacen en compromiso, por el compromiso de querer estar allí, porque contabilizables están 4 horas en reuniones con los profesores de la clínica, pero le dedican mucho tiempo a la elaboración de las estrategias de litigio, a la estructuración de los documentos, a los casos que están ante la jurisdicción. Entonces son estudiantes que saben que su carga va a aumentar, por más de que le reduzcan los casos individuales, su carga va a aumentar mucho porque el litigio estratégico le demanda mucho tiempo. Entonces son estudiantes, digamos, que están allí por un alto compromiso. Y frente a la dedicación de los profesores, nosotros somos 4, de los cuales 2 somos profesores de carrera, o sea, profesores de planta de la facultad. Uno es un asesor externo y el otro es un profesor, un abogado que no es profesor y que nos apoya con ciertas labores administrativas y pedagógicas. Nosotros registramos parte de nuestro trabajo de la clínica en nuestro plan de trabajo anual como profesores y lo registramos como labor de extensión. Sin embargo, tenemos estamos pasando por un momento de reforma curricular y queremos apuntarle a que el trabajo clínico sea reconocido como labor docente, no como labor de extensión, aunque si bien es una labor de extensión y la máxima autoridad de acreditación institucional del país ha reconocido el trabajo de nuestra clínica como muy importante labor de extensión del programa de derecho, es una labor de docencia y estamos tratando de que sea reconocido como tal. No es fácil, porque para muchos el trabajo clínico no es en estricto sentido docencia, pero lo es. Luego estamos apuntando a que en nuestra reforma curricular esto se presente de esta manera. Pero por ahora sí lo registramos como una labor de extensión, no nos dedicamos full time a la clínica como profesores, pero sí destinamos una proporción de nuestras horas del plan de trabajo a estar en la clínica y a estructurar tanto la parte del litigio estratégico como la de formación en competencias y habilidades. Infelizmente, eles pediram para a gente encerrar, porque a gente já ultrapassou bastante o teto do horário do evento. Temos aqui, o Rodrigo ele trouxe 2 livros para sorteio, um livro para sorteio, desculpa, Direito Achado na Rua. Eu não sei qual seria a melhor forma de realizar, não sei se tem número de inscrição, se as pessoas... Sim, então a gente vai deixar com a coordenação do evento e eles vão sortear entre as pessoas que estão participando desse evento hoje. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que participaram desse evento, aos palestrantes que estão aqui na mesa, parabenizar o Pro Bono pelos seus 15 maravilhosos anos de atuação nessa litigância, nessa militância, em nome dos seus funcionários, voluntários e pessoas que estão aqui realizando esse evento. E encerro a mesa de hoje. Muito obrigada. Boa tarde.